E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Durbano, professor de Ciências da Natureza, sempre trazendo questões de Física, Química e Biologia, além de conteúdos tanto para os vestibulares quanto para quem está fazendo as provas aí do ensino médio, tá bom? Vamos agora para uma questão de Física da Mackenzie 2006. Nos locais acima citados foram colocadas batatas para cozinhar em panelas abertas idênticas, contendo o mesmo volume de água. É de se esperar que as batatas fiquem cozidas em menos tempo. Como é que eu consigo cozinhar batatas em menos tempo? O objetivo aqui, pessoal, para eu cozinhar algum alimento, eu preciso deixar na maior temperatura possível, né? Porque quanto maior a temperatura, mais fácil eu vou conseguir cozinhar o meu alimento e mais rápido, né? Na verdade. Basta saber então qual dessas cidades a água vai apresentar maior temperatura. A gente sabe que a água ao nível do mar, né, pressão atmosférica 1 atm, ela vai entrar em ebulição, passar do estado líquido para o gasoso, a 100 graus Celsius. Tudo bem? E o que vai fazer isso? O que pode fazer isso mudar? Vai mudar de acordo com a altitude, pois quanto maior a pressão atmosférica, maior será a temperatura de ebulição, porque a pressão atmosférica é toda a pressão que a coluna de ar em cima daquele ponto ou daquela região está exercendo. Então, mais energia eu vou precisar para as moléculas de água saírem do líquido e passarem para a fase gasosa. Então, quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura que a água vai ebulir. Vamos supor, por exemplo, então 1 atm eu tenho 100 graus Celsius. Se eu tiver 2, 3 atms de pressão, uma pressão atmosférica maior, a água vai ebulir a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. E em relação às cidades aqui e à altitude? Como eu disse, a pressão atmosférica é a pressão do gás exercendo ali naquele ponto, né? O gás atmosférico. E quanto mais alto ou maior a altitude da região, menor coluna de gás eu vou ter na atmosfera em cima daquele ponto. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Então, já colocando como exemplo aqui, o Monte Everest, que é o ponto mais alto, ele vai ter a menor temperatura de ebulição. Isso faria com que a minha batata demorasse muito mais tempo para cozinhar. E vamos ver as alternativas então. Olha lá. Então, no Rio de Janeiro, demora menos tempo para cozinhar, pois a temperatura de ebulição da água é menor do que nos outros locais. Rio de Janeiro era o único ali, pessoal, ao nível do mar. Então, pressão atmosférica maior, temperatura de ebulição maior também, tá? Então, não é menor. Aqui tá, vou marcar aqui que essa parte aqui tá errada. No Monte Everest, vai demorar menos tempo, pois quanto maior for a altitude, maior é a temperatura de ebulição da água. Acabei de falar o contrário, né? Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura de ebulição da água. Em São Paulo, pois quanto maior for a poluição atmosférica, aqui não está de acordo, e para deixar essa resolução mais rápida, eu nem vou continuar aqui porque não tem relação com poluição, tá? Na cidade do México, por estar mais próxima do Equador. Não tem relação aqui com ser próximo ao Equador. E de novo no Rio de Janeiro, né? Só que agora vamos ver a justificativa. Pois ao nível do mar, a água ferve a uma temperatura mais elevada em relação àqueles exemplos citados. Então, resposta certa, letra E. Pessoal, qualquer dúvida é só me mandar aqui nos comentários ou nas outras redes sociais, seja Instagram, Telegram ou Facebook. Eu deixei os links para essas outras redes sociais na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, se ele te ajudou, eu tenho mais vídeos semelhantes e dos conteúdos de física, biologia e química, né? Aqui de física, além de biologia e química, no canal. Tanto exercícios que vocês me mandam ou que eu acho interessante. Vocês me mandando, eu resolvo e posto o vídeo aqui no canal para vocês. E também, se puder divulgar, mandar para os seus amigos, vai ajudar o canal a crescer e atingir mais gente além dos seus conhecidos e amigos aí. Vou ajudar também. Um abraço, pessoal, e até a próxima.